É muito triste ter que fazer um vídeo falando sobre o que aconteceu em Suzano. Eu particularmente prefiro me manter em silêncio muitas vezes, porque eu acredito que é a melhor maneira de manifestar o meu respeito a todos os familiares e todos os envolvidos nessa tragédia que aconteceu lá. Porém, eu vejo que seria produtivo falar sobre isso na medida que muitas opiniões injustas estão associando gamers e pessoas com autismo com a relação do que possivelmente motivaria alguém a fazer o que fez nessa tragédia que aconteceu em Suzano. Nesse vídeo específico eu quero falar sobre uma publicação de um determinado médico que se diz especialista em psiquiatria, e ele fez uma publicação do que ele chama de análise psiquiátrica na página do Facebook dele. Eu não teria nenhum problema em dizer qual que é o nome dele, afinal de contas era uma publicação pública pelo Facebook, e que engajou muita gente e que teve mais de 1000 compartilhamentos. Mas poucos minutos antes de gravar esse vídeo eu notei que a publicação tinha saído do ar, possivelmente pelo próprio Facebook, ou ele que preferiu retirar mesmo, então eu não vou revelar qual é o nome. E bem, nessa dita análise psiquiátrica que esse médico faz, ele relaciona jogos violentos, autismo e hiperatividade com possíveis motivadores do que seriam fatores que motivariam pessoas a fazerem o que fizeram ali nessa tragédia de Suzano. E bem, se você não me conhece, eu me chamo William Timura, eu faço mestrado em Informática para Educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sou programador, tenho síndrome de Asperger e também sou um gamer. Ou seja, a análise psiquiátrica que esse médico fez envolve alguém justamente do meu perfil. E bem, eu tenho toda a análise aqui que ele fez no meu computador, salva. São quase 20 pontos, mas eu quero falar apenas sobre 3 nesse vídeo que eu acho que são os 3 mais produtivos a serem falados. O primeiro ponto que ele cita é que pessoas com autismo e hiperatividade têm uma deficiência em empatia, em sentir empatia, e logo seriam pessoas que estariam mais propensas a retirar a vida de outras pessoas. Como eu já explorei em um outro vídeo, entre pessoas com autismo há sim um déficit em teoria da mente, e esse déficit está relacionado com o que a gente comumente chama de empatia. Então, para uma pessoa com autismo, pode ser um pouco difícil dele entender o que agrada e o que desagrada a outra pessoa. E bem, agora falando sobre morte e assassinato, é claro que entre crianças, típicas ou não típicas, você vê uma certa dificuldade em elas entenderem, né, qual é o motivo grande da tristeza envolvendo a morte e tudo mais. Pode ser algo difícil a se entender quando você tem pouca idade. E entre crianças com autismo, pode ser que exista sim uma dificuldade um pouco mais acentuada em se entender toda essa tristeza envolvida quando um ente querido morre. Agora, o ponto absurdo de desonestidade intelectual é que esse médico diz que, por causa dessa dificuldade, essas pessoas estariam mais propensas a retirar a vida de outras pessoas. É claro que ele não cita nenhum estudo, nenhuma fundamentação científica para isso, porque não existe, isso não é verdade. Ele fala isso como se houvesse um consenso na sociedade que, se a pessoa é assassino, então quer dizer que muito provavelmente era ou autista ou hiperativo. E bem, é claro que essa é uma associação muito preconceituosa e superficial e desonesta intelectualmente. Mas claro que não para por aí, que logo em seguida, no segundo ponto, ele fala que autistas também vivem no mundo deles, que eles vivem desconectos da realidade e frequentemente confundem o que é lúdico, o que é virtual, com o que é real. E é claro que a gente sabe que existem pessoas na sociedade que são leigas, que não entendem sobre o assunto e que frequentemente falam de uma maneira preconceituosa de que autistas vivem no mundo deles. Mas essa é uma opinião inaceitável até para quem é leigo no assunto, até para quem nunca estudou e nunca sequer ouviu falar sobre autismo. Agora, você ter uma opinião dessa vindo de um profissional, de um médico, que se diz especialista em psiquiatria, ao meu ver, é lamentável que atualmente na sociedade existam profissionais que se manifestem dessa forma ignorante e publicamente através das redes sociais. É impossível para um profissional saber de 100% de tudo que ele tem para aprender, mas o mínimo que seria esperado é um bom senso em não se manifestar de maneira ignorante sobre o que você não domina. E o terceiro ponto que ele cita é que games violentos, esses jogos violentos, despertam um certo espírito de gangue nas pessoas.
e por conta de um desses assassinos ser ali uma pessoa que gostava de jogar jogos, que ele teria sido influenciado por esses jogos para fazer o que ele fez. E claro, novamente, não cita nenhuma fundamentação, não cita nenhum estudo. E bem, sobre isso, existe um artigo muito interessante, que é uma meta-análise, publicada na Psychiatric Quarterly. Ela justamente se propõe a investigar qual é o impacto de jogos violentos em comportamentos agressivos dos jogadores. E como conclusão, essa meta-análise não encontra evidências de que jogos violentos está associado com comportamentos agressivos. Então sim, a gente sabe que há essa discussão recorrente, que se a criança vai jogar um jogo violento, ela vai se tornar violenta também, mas não há evidências para dizer que isso é verdade. Então esses são os pontos produtivos que eu tenho para falar sobre essa tragédia, e de resto eu apenas posso deixar as minhas condolências a qualquer pessoa, a qualquer familiar que tenha tido alguém envolvido nessa tragédia.